Boa noite, estimados irmãos e irmãs. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com você, com sua família, com todos que participam conosco nesta noite de quarta-feira, reunidos em oração. Nestes tempos de pandemia, de grandes desafios, em meio ao cansaço e dúvidas, animemo-nos com a exortação do apóstolo Paulo. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Gálatas 6, 9. Como instrumento de edificação para esta quarta semana da Quaresma, continuamos a compartilhar em nossa reunião de oração o projeto 40 Dias para um Novo Começo, produzido pela Igreja Evangélica Presbiteriana de Portugal, que traz como proposta a apresentação de 40 mensagens diárias preparadas pelos membros daquela igreja e que estão sendo acolhidas por nós de forma compilada a cada semana. Que cada uma dessas mensagens encontre guarida em nossos corações e produza a conversão a que somos convidados em cada uma delas neste tempo de Quaresma. Na noite da ceia, Jesus dá um mandamento novo: o amor. Mas este amor não é apenas gostar, é o amor-perdão. Este amor-perdão é o que Jesus oferece a Judas, que o traiu, a Pedro, que o negou, aos discípulos que o abandonaram e ao povo que gritou: crucifica-o. O amor-perdão com que sozinho enfrentou a morte com as palavras: Pai, perdoa-lhes, que não sabem o que fazem. A nova aliança, o novo mandamento que Jesus ensinou foi o amor-perdão. Que Deus derrame sobre nós nesta Quaresma a capacidade de viver este amor-perdão. Jesus avisa aos seus discípulos que voltará outra vez. Mas quando será isto? Estejam atentos, diz o Senhor. O ritmo frenético, a facilidade e a velocidade com que vivemos tornam-nos desatentos aos sinais, e o conforto econômico desenvolveu em nós a sensação de controle e poder sobre a vida. Mas Jesus adverte-nos de que não nos cabe saber nem o dia nem a hora e pede para estarmos atentos aos sinais. Estar atento é olhar e ver, é ouvir o ruído e perceber o silêncio. Nesse tempo de espera, turbulência e ansiedade, olhemos os sinais e percebamos que o Senhor está a chegar. Esperemos sem desesperar. Maranata. Aos servos o Senhor entrega talentos. 2 deles usaram-nos e aumentaram-nos. O terceiro escolheu o que recebeu para ter a certeza que entregaria ao seu senhor exatamente o que tinha recebido. Não queria correr risco. Sei tocar um instrumento, mas nunca ninguém me viu tocar. Sou um oleiro que não mexe no barro, um grande escritor que não conta histórias. De nada serve o que sabemos ou somos, se não ousarmos dar uso nesta Quaresma. Procura em ti talentos que possas pôr ao serviço do teu semelhante. É porque o templo promovia a vida espiritual e favorecia a adoração de Deus que Jesus o frequentava. É por isso que também nós, no rescaldo de Israel, construímos catedrais. No entanto, os templos, os cultos e os profissionais da religião
tornam-se obstáculos quando ocupam o espaço todo da relação com Deus. Mas será que precisamos mesmo de um templo para adorar? O verdadeiro fulcro da vida espiritual, diz-nos Jesus, é a relação autêntica com Deus. Uma relação que se estabelece no lugar mais profundo e secreto, a que a Bíblia chama o coração de cada um de nós. Não esqueçamos que a construção de um templo interior é a obra de Deus, começada a partir do corpo de Jesus morto e ressuscitado, a fim de que o Espírito nos transforme igualmente. Na Bíblia, encontramos profetas, verdadeiros mensageiros de Deus. A maioria deles alerta para as consequências que certas opções da nossa vida trazem e apelam para uma mudança radical. Outros, em menor número embora, trazem consolo em tempos de grande crise e desânimo. Mas encontramos também os falsos profetas. Profetas que repetem apenas aquilo que toda a gente quer ouvir, que acalmam onde outros alertam, seja para a injustiça social da época, seja para as alterações climáticas hoje em dia. Tudo pode continuar como sempre, dizem os falsos profetas. Voltaremos à normalidade quanto antes, gritam elas. Esta semana, as lojas reabriram em vários países da Europa. E logo formaram-se intermináveis filas às suas portas. Parecia que a felicidade das pessoas consistia, sobretudo, numa única coisa: finalmente poderem gastar o seu dinheiro, finalmente poderem consumir e comprar. Interroguei-me. No fim da nossa caminhada, através destes 40 dias da Quaresma, há alguma descoberta, alguma transformação que é para ficar? Que queremos que fique? Verdadeiros mensageiros ou falsos profetas. É pelas suas obras que se distinguem. É a sua vida que dá testemunho. Que testemunho dá a nossa vida, dá a minha vida, dá a sua vida? Pedimos as orações nesta noite pela família do pastor Adair Cruz, que infelizmente foi a óbito em decorrência da Covid. Deus seja presença consoladora e fortalecedora para os familiares e todos que sofrem e sentem a perda desse querido irmão. Certamente, há ainda muitas famílias enlutadas neste triste período de pandemia que carecem de nossas orações. Há também os que lutam para resistir à doença, principalmente neste momento de agravamento da situação, onde o sistema de saúde encontra-se no limite de sua possibilidade de atendimento e assistência. Uma vez mais, somos chamados a restringir nossa saída de casa para o estritamente necessário. Redobremos os cuidados e façamos a nossa parte para conter a disseminação do vírus. Temos orado por um casal de primos da presbítera Ilma, hospitalizados em decorrência da Covid, e as notícias boas que nos chegam é que estão reagindo bem ao tratamento e conseguindo vencer a doença. Precisamos de maior celeridade na aplicação do Plano Nacional de Imunização, com garantia da aquisição de vacinas e distribuição que alcance todos os estados brasileiros. Infelizmente, a enfermidade se alastra e as mortes aumentam a cada dia. Lembremos, queridos e queridas,
de inserir em nossas orações os demais enfermos, pessoas fragilizadas e idosas que são colocadas com carinho na relação dos pedidos permanentes de oração, como é o caso da Evangelina, do Rui, do Nilson, a Rita Negre, a Dona Penha, a Dona Odete, a Zuleike, a Urmandina, a Dona Albalília, a Nair e o Carlos. Vamos também, queridos, orar nesta semana por nossa igreja em especial, pelo Presbitério de Vitória, que precisa realizar uma assembleia extraordinária na próxima sexta-feira para resolver a questão da necessidade de prorrogação do prazo do mandato do atual Conselho Coordenador, tendo em vista a impossibilidade da realização da Assembleia Geral Ordinária em decorrência da pandemia que inviabiliza o encontro presencial dos membros. Com alegria, no próximo domingo acontecerá a ordenação ao Ministério da Palavra e dos Sacramentos do irmão Guilherme de Freitas Silva, pelo presbitério Erasmo Braga. O irmão Guilherme está vinculado ao presbitério Erasmo Braga, lá de Minas Gerais, mas tem atuado solidariamente com a Igreja Presbiteriana Unida de Campo Grande, aqui na Grande Vitória. Oremos por esse importante momento na vida de nosso irmão. Ontem foi aniversário da nossa irmã Marli Mota. Nos alegramos com essa vida e suplicamos as bênçãos de Deus sobre a querida irmã. Possamos assim, irmãos e irmãs, em nossas casas, dedicar as orações ao Pai, lembrando dos pedidos aqui feitos e colocando diante de Deus as necessidades particulares de cada um. Que possamos descansar no Senhor, na certeza de que Ele nos ouve, que Ele acolhe as nossas orações em amor e há de prover o melhor para nós. Seja sobre todos e todas a bênção amorosa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós.
Música